Olá, amados. Aqui é o pastor Raul Nogueira, no Focando Vidas, dentro do Ministério LVO Luz e Vidas Orientais. Bem, eu prometi que eu estaria fazendo uma live a respeito da Páscoa. Sabe, irmãos, nesse período em que as coisas certas, antigamente, hoje são erradas, e aquelas que nós tínhamos certeza que eram erradas, hoje são certas para alguns. Uma delas é exatamente a deturpação que foi feita de algumas datas que o Senhor havia nos deixado para comemorar alguma coisa, e alguma coisa histórica e séria. Entre elas, o Natal, a Páscoa, por exemplo. E a Páscoa hoje, ela não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. A Páscoa hoje, como infelizmente também é o Natal, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com Deus, é algo pagão, meramente comercial. Aos poucos, eles foram substituindo a figura central da Páscoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por um coelho, coelho este que bota ovo e ovo de chocolate. Bom, eu não vou nem perder tempo, porque isso tem história, não vou nem perder tempo. Como que isto surgiu? Não importa. O fato é que isso está errado. Então, nós vamos agora estudar um pouquinho aqui, se vocês puderem abrir lá em Êxodo, capítulo 12, nós vamos estudar um pouco a respeito do que realmente é a verdadeira Páscoa e como ela surgiu. E nós entendemos que hoje o mundo está carente das verdades que estão escritas nas Escrituras, mas as pessoas não estudam mais, mesmo os cristãos não têm estudado mais a palavra de Deus. E nós temos ensinado já por 43 anos estudar a palavra de Deus versículo a versículo e aplicando essa palavra às nossas vidas. Bem, quando você pega a história de Moisés, aqueles que estão familiarizados sabem que Moisés, que foi criado lá pela filha do faraó, e cresceu no meio dos egípcios, pegando toda a ciência, sabedoria egípcia. Ele foi alguém que depois teve que fugir, porque ele havia matado um egípcio, tentando defender um israelita. E depois, quando ele vai tentar apartar uma briga entre dois israelitas, um deles vira e fala: Você vai me matar, que nem você matou ontem aquele egípcio. E ele percebeu então que tudo que ele havia feito não tinha passado desapercebido. O próprio faraó ficou sabendo. Eu sei que ele foge, vai se encontrar com um homem chamado Jetro, que se tornou seu sogro, fica lá muitos anos e depois volta. Então, quando ele volta com um chamado, ele volta com algo que Deus disse para ele, aqueles passos normais de quando o Senhor quer usar alguém, né? Deus desceu, viu o clamor do povo de Israel, clamando por libertação, porque ele estava ali escravizado. 400 e tantos anos haviam se passado. O faraó atual não sabia mais, nunca ouviu falar, eu acho que, de José, e nunca ficou sabendo do bem que José havia feito ali. E tratava então o povo de Israel, que começou a ultrapassar o número dos judeus, dos egípcios, e começou a escravizá-los. Foi quando Deus então ouve o clamor desses israelitas e resolve libertá-los. Ele atrai o servo que ele vai usar, compartilha com o servo que ele vai fazer, e depois diz: e você vai ser meu instrumento.
E aí acontece o normal, né? Isso aconteceu comigo, com muitos, a gente esperneia, não quero ir, não sou eu, manda outro, mas a chamada é forte e a gente acaba cedendo e realmente realizando a vontade do Senhor. E não foi diferente com Moisés. E Moisés então vai a Faraó e começa a apresentar para ele ah, as coisas que iriam acontecer caso ele não cedesse, ele queria levar o povo, né, fora ali do Egito. Deus já havia colocado para Moisés que ele queria ser glorificado em Faraó, não permitiu em tempo nenhum que Faraó se arrependesse de verdade e deixasse o povo ir, porque cada uma das pragas que ocorreram, Deus estava pondo a mão em um dos deuses do Egito. Quando ele escurece tudo, uma das pragas, ele deixa tudo escuro, uma escuridão tão forte que era densa, né? Quando ele faz isso, ele está atacando o Deus Sol, Deus Ra. Ele apagou o Deus dos egípcios, né? Bom, mas encurtando a história, para quem está acostumado sabe, chega a última praga. A última praga é que todo primogênito seria morto. Todo primogênito seria morto. Inclusive o filho de Faraó, que era considerado um deus. E nós vamos agora, a partir do capítulo 12, entendemos exatamente como surgiu a Páscoa. Páscoa significa passar por cima, pass over em inglês. Então, o Senhor passa por cima do Egito e alguns foram preservados e não morreram. E nós vamos ver por quê. E outros, infelizmente, morreram. Entre eles o próprio filho de Faraó. E Faraó, então, não porque ele se arrependeu, mas porque ele estava com medo, ele então manda embora o povo de Israel. Então nós vamos ver isso. Eu vou colocar vocês aqui. Quero estar numa posição que eu possa ler as escrituras e bater um papo. Vamos abrir então, como eu disse, lá em Êxodo capítulo 12. Aqui nós já estamos nos preparando para essa passagem, essa Páscoa, não é? Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, o principal, olha a importância. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, guarda isso, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, pois aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então, Moisés vai instruir o povo de Israel de como realmente fazer o que ele está dizendo que deve ser feito. E vai explicar por quê. O cordeiro será sem defeito. Então, a primeira coisa é essa: o cordeiro será sem defeito. Trazendo para a época de Jesus, Jesus era o cordeiro sem defeito, sem pecado. Macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E olha agora. E o guardareis até o 14º dia desse mês. Então, você separa esse cordeiro, esse cabrito, mas a maioria era cordeiro. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Ontem, sexta-feira, foi o dia em que, levando para aquela época, os cordeiros, então, teriam sido mortos. Jesus
trazendo para os dias de hoje, nós vamos depois, numa segunda live, vamos estar falando sobre Jesus e o que aconteceu naquele dia de Páscoa, que nós vamos ver no Novo Testamento. Israel estava comemorando essa instrução que foi dada de forma perpétua, enquanto houvesse o povo de Israel. E aí ele vai colocar algo que vai fazer a distinção entre quem vai perder um primogênito e quem não vai. Aqueles judeus, se é que houve algum, aqueles israelitas, se é que houve algum, que não creram no que eu vou ler agora, o primogênito morreu. E se eventualmente alguém da parte dos egípcios chegou a passar a tomar isso que eu vou falar, essa instrução, como verdade e fez as mesmas coisas que foi falado para os judeus, com toda certeza, o anjo da morte não passou ali e não levou o seu primogênito. Então diz assim, vamos ver o que é que precisava fazer. Tomarão do sangue e o porão em ambas as obreiras. Então, imagina aqui uma porta, então teria que passar nessa aqui, aqui e em cima, ok? Tomarão do sangue e o porão em ambas as obreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. E a cabeça e as pernas e a fressura, ou seja, as entranhas, né? As vísceras. É interessante que, quando a gente chega no período da Páscoa, que eles chamam, alguns grupos aí chamam de Semana Santa, não se pode comer carne. E eles comiam, foi instruído na Páscoa comer cordeiro ou cabrito. Já começa alguns erros aí, não é isso? No versículo 10 fala, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-ei ao fogo. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Por que está instruindo isso? Porque assim que morresse o primogênito, Faraó iria dar ordem expressa para eles irem embora e rápido. Então eles tinham que estar preparados já, com as suas malas prontas, tudo carregado, tudo certinho, porque a hora que isso acontecesse, não ia dar tempo de eles arrumarem nada. Então eles tinham que estar já com o cajado na mão, ou seja, pronto para a saída. Essa era a instrução. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Então, Deus, nesse versículo, afirma que ele estaria executando juízo sobre todos os egípcios, os primogênitos. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Ele já havia feito um por um, e agora ele vai fazer o último, que seria o primogênito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, o Senhor está instruindo, através de Moisés, dizendo, olha, todo aquele que passar o sangue, exatamente da forma como eu instruí, esses não perderão os seus primogênitos. Este dia vos será por memorial, e celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, quando ele fala que esse era o principal dos meses, e que eles iriam comemorar isso perpetuamente, eles continuam fazendo isso até os dias de hoje. Muito bem. Então,
a gente tem aqui o processo. Esse derramamento de sangue, e esse é interessante, alguns falam, né, que a pessoa está com um potinho, que está aqui a porta, e ele molha, coloca aqui, depois molha de novo, coloca aqui, molha de novo, coloca aqui. Ele fez uma cruz. Bom, isso é apenas a imaginação de algumas pessoas, dizendo que através disso que era feito, então, se deu a ideia de uma cruz. Muito bem. Aí, ele vai dar continuidade ao que ele começou e diz assim: 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, esta pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Então ele está explicando tudo a respeito de como vai ser todos os rituais que estão envolvendo a Páscoa, não é? Eu não vou ler tudo, mas ele fala: ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia, nenhuma obra se fará neles, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Então ele está explicando. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. E depois vocês podem continuar havendo. Moisés, no versículo 21, vai falar para os anciões, etc. Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. E ele fala, então, aquilo que Deus passou para ele, agora ele está passando à frente. Tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras. Com o sangue que estiver na bacia, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Então, você vai estar passando sangue em cima, nas ombreiras, e não saia para fora, fica dentro de casa. Porque o Senhor passará a ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Isso é proteção. Isto é salvação. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Versículo 27, depois que alguns filhos perguntassem: mas o que é isso? Que ritual é esse? Versículo 27 diz: respondereis para essa pergunta: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, ou seja, agradeceu a Deus pela providência. Foram os filhos de Israel, fizeram isto como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim fizeram. Bom, agora nós vamos ler o acontecimento, aquilo que realmente ocorreu, ok? Aconteceu que meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, chamou a Moisés e Arão e lhes disse, por isso que eles tinham que estar preparados para ir embora: levantai-vos, saí do meio do meu povo, assim vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Ele não falou isso porque ele estava arrependido, porque ele realmente entendeu, não. Ele estava com medo, com raiva, com ódio, tanto é que depois ele vai perseguir de novo. Levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora, abençoai-me também a mim.
Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Eles estavam imaginando que iria acontecer mais coisas, não é? Afinal, foram 10 pragas. O povo tomou as suas massas antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse o favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Bem, aí eles partem levando tudo que eles tinham que levar, e a gente sabe que ali eram 600 mil a pé, somente de homens, sem contar as mulheres, né? Imagina a quantidade de gente. E depois vocês conhecem a história, onde eles vão estar aí chegando às portas do Rio Nilo, não é? Me perdoe. Quando eles vão atravessar o Mar Vermelho e aí o mar se abre, então tem toda aquela história. Mas eu queria realmente focar essa parte da Páscoa. Então a Páscoa era uma coisa muito importante, que falava sobre a libertação de Israel. Da mesma forma que Israel foi liberto das mãos do faraó, que os escravizava, a ponto deles atravessarem o Mar Vermelho, que na verdade devia ser chamado Mar de Junco, isso significando eles saírem das mãos de alguém que os dominava, atravessando realmente esse Mar Vermelho, para que do outro lado eles pudessem então caminhar direto para Canaã. Se nós trouxermos para o mundo espiritual, nós podemos simbolizar Faraó como o diabo, o povo de Israel como todas as nações que estão escravizadas nas mãos de Satanás, e através do sangue do Cordeiro, o povo de Israel foi liberto e atravessou o Mar Vermelho, indo para Canaã. E nós poderíamos, como muitos estudiosos colocaram, o diabo então fica para trás e nós atravessamos realmente o Mar Vermelho, ou seja, através do sangue do Cordeiro. Nós que estávamos prisioneiros, fomos agora libertos e podemos caminhar seguros agora para o paraíso. É isso que vai acontecer com você e comigo, se realmente você nasceu de novo em Cristo Jesus. Então a Páscoa simboliza liberdade. A Páscoa não tem nada a ver com esse comércio doido, não tem nada a ver com um coelho que bota ovo de chocolate. A Páscoa simboliza a libertação de cada um que crê e que é lavado e purificado no sangue do Cordeiro, para ter realmente a libertação, a vida eterna, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bem, eu vou parar nessa live aqui, que é a primeira live que eu faço sobre a Páscoa, para levar vocês numa próxima live lá para Jesus, ok? Então aqui é exatamente como surgiu a Páscoa e os motivos dela, que é exatamente serem libertos. E vocês vão ver que nós vamos falar sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos falar do Cordeiro que foi imolado, que realmente morreu na sexta-feira e ressuscita no domingo, que é o domingo onde a gente vê o Senhor retomando. Então a Páscoa, ela envolve a morte do Cordeiro e a sua ressurreição. Então, um período
em que ele agora está de novo na posição que ele estava antes de vir, antes dele se fazer homem, antes dele se tornar o servo sofredor, antes dele vir aqui para morrer na cruz no seu lugar. Ele morre, e eu quero ler só uma passagenzinha, que está no último versículo de Romanos 4, para que você possa entender que nós vamos estudar na próxima live exatamente essas duas coisas que nós vamos ler agora. Romanos 4, versículo 25 diz assim, eu vou ler o versículo 24 e 25. Mas também, por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ou seja, por causa dos nossos pecados, para nos livrar da condenação eterna, que os pecados realmente nos faria realmente morrermos e estarmos no inferno, no lugar de tormentos, que depois, lá de 1000 anos, ainda seríamos ressuscitados para recebermos a condenação e sermos jogados no lago de fogo. Então, a morte do Senhor Jesus foi para que nós não pudéssemos mais sofrer essa pena. Ok? Porque a palavra fala, o homem foi ordenado morrer uma só vez e depois disso, juízo, que é o que vai acontecer lá depois do milênio, lá no trono branco. Mas quem tem Jesus, a palavra fala diferente. O próprio Jesus fala, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, aqui ele está falando, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele foi morto por causa dos nossos pecados. Ele recebeu nele toda a nossa podridão. Morre a tua morte, morre a minha morte. E ele agora ressuscita. E ressuscitou para quê? Está escrito. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, quando ele ressuscita, ele vai ao Pai e nos declara justos. Nós somos agora pecadores salvos. Ele nos declara justos. Ok? Nós vamos, na segunda live que vamos fazer, vamos estar falando a respeito agora da Páscoa da época de Jesus e da Páscoa dos nossos dias. Ok? Então, aguardem aí a segunda live e que você possa estar com a gente. Eu vou colocar isso no YouTube, vou colocar isso no Instagram e vou colocar isso também no History do Face, tá bem? Que Deus abençoe, uma ótima Páscoa verdadeira para você e que Deus realmente os abençoe.